Falta pouquinho e pouco menos de um mês para o início do Cannes Lions 2026, o maior festival de criatividade do planeta. E o evento sediado na Riviera Francesa acontece entre os dias 22 e 26 de junho. Este ano, a CNN Brasil faz parte desta cobertura. A reportagem completa deste evento vai ficar por conta da apresentadora Didi Wagner e também do executivo e ex-presidente do Cannes Lions em Londres, Zizo Papa, que está aqui comigo. Zizo, que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Um ótimo dia a você. Prazer não podia ser maior, porque a gente está vivendo um dos momentos de maior transformação da indústria e a CNN tem essa visão. A CNN sabe enxergar longe e a gente vai estar na intersecção dos maiores movimentos criativos do mundo. E vamos estar lá, acompanhando junto. E o que a gente leva, talvez, de prioridade para tentar decifrar o que acontece ou não para este evento, para este festival de 2026? O festival ele se transformou para virar o grande centro, o grande conector de tudo que está acontecendo em termos de visão de mundo, em termos de existe uma simbiose agora entre o que acontece com a criatividade humana e, obviamente, a aplicabilidade da inteligência artificial. A verdade é que a inteligência artificial ela normalizou o nosso QI. E o papel do festival agora, como esse grande centro de transformação humana mesmo, passa a mergulhar na criatividade humana. E eu vivi, historicamente, algumas das principais transformações da indústria e do festival. Eu queria, inclusive, entender essa questão, porque você liderou o festival num momento muito crítico, dá para dizer até que o festival quase acabou neste período. O que levou o festival para essa situação e como é que foi a virada, a volta por cima do Cannes Lions? Eu me sinto muito privilegiado, porque eu tive uma das oportunidades mais especiais que um executivo, muitas pessoas até não sabiam que um brasileiro liderou o Festival de Cannes. Eu assumi o Festival de Cannes uma semana depois do Martin Sorrell. Para quem está na indústria, o Martin Sorrell foi o fundador da WPP, que é o maior conglomerado de comunicação do mundo. E o Sorrell, com as idiosincrasias e os desafios que as agências viviam, né? Porque você começa a ter novos players, as Big Techs começaram a entrar no Festival de Cannes, a gente via as grandes consultorias, Accenture, Deloitte, com um papel de construção de narrativas de mudança de marcas, lá no coração. Os papéis se confundiram de quem totalmente, produzia a comunicação. Totalmente, porque enquanto você tinha a Ogilvy Beach, de repente, eles acordam de manhã e tem o Facebook Beach. O Arthur Sadun, que hoje é o CEO da Publicis, ele tinha acabado de assumir o papel, ele tinha 90 dias como CEO, ele tinha assumido no lugar do Maurice Lévy, que era uma lenda da indústria, 40 anos liderando a Publicis. E ele, de repente, chega lá, a gente tinha colocado uma roda gigante do Snap na frente do Palais. E ele olhava, o problema dessa indústria está aqui. E ele queria justificar e usar o festival com razão, porque era esse centro de debate mundial, para mostrar essa absoluta turbulência que estava a indústria vivendo. Porque ele falava, de repente, há um ano atrás, a gente estava, quer dizer, com a agenda, determinando a agenda, e essas Big Techs, o que elas são na prática? Elas são conectoras com marcas, elas são mídia, elas estão construindo relações diretas com os clientes. Qual que é o papel da agência nesse novo cenário? As próprias consultorias também viraram isso, quer dizer, quem poderia imaginar que o Accenture ia estar lá concorrendo e participando do festival, ganhando leões, Deloitte, etc. O mundo começou a convergir para algo completamente diferente e eu tive esse privilégio de mostrar que Cannes era muito mais do que um Oscar de celebração às agências. Cannes é o centro nervoso da criatividade e da interpretação humana. E aí, em algum momento, o festival passou a ser contestado por conta dessa postura de se adaptar ao momento da indústria, essas idiosincrasias que você descreve. É muito fácil você chegar, você tem que culpar alguém quando as idiosincrasias são suas. A indústria estava vivendo um momento de excessos.
os clientes e as marcas procurando retorno sobre o investimento e pressionando as agências aonde estava esse retorno. Então, quando você chegava em Cannes, era aquela festa, aquela celebração, os famosos rosés, etc. E eu tive que chegar, foi o momento que o que você vê hoje, o festival ele tinha 8 dias, agora são 5 dias, a gente reduziu em 120 categorias o número de inscrições que você podia fazer. Eu tive um acordo e virou um grande amigo, o prefeito de Cannes, o Davi Lisnard, ele me apoiou da gente chegar e conseguir congelar os preços de todos os hotéis, de todos os restaurantes na cidade, porque o que se alegava é que deixou de ser o foco na criatividade central, naquilo que é visceral, naquilo que transforma mesmo, e passou a ser uma grande celebração de conectores, um monte de gente que não participava do festival, que não mergulhava naquilo que tem de mais precioso no festival. O festival, quando você entra no Palais, você tem 3 campos de futebol, de trabalhos que estão transformando o mundo. Então você tem muita coisa lá que realmente está mexendo em sistemas, em países, em pessoas. E a gente não conseguia chegar, de certa maneira, e refletir aquilo, porque o que virava Cannes era a festa, a celebração, as conexões. E esse foi o grande ponto, a ferida que se apertou para transformar o festival. Então, eu me sinto, quer dizer, privilegiado, orgulhoso de ter vivido um dos momentos mais difíceis, mas de ter testemunhado uma das maiores transformações que a indústria de comunicação já viveu no mundo. E aí, só para a gente terminar, e bem rapidamente, por favor, hoje o festival está longe de acabar, é distante daquele ponto em que você assumiu e que a gente viu esses problemas acontecerem. Pelo contrário, porque agora o festival virou de fato aquilo que sempre foi a proposta e a visão. Eu, quando estava lá, a ideia era a gente construir um festival de conexão com a criatividade humana, de ampliar a nossa visão de transformação, ainda mais num mundo, como eu falei, onde a inteligência artificial normalizou o QI. Então agora a gente está mergulhado no que é o nosso QE. O QE é o que vai determinar essa força que é visceral da criatividade humana. É essa inteligência, essa expertise e essa proximidade com o festival que a gente vai ter em toda a cobertura de Cannes Lion neste 2026. Então, obrigado pela participação, por essa parceria com a CNN. Eu que agradeço. E aguardo você aqui na nossa programação nesses próximos... Vamos decupar todos os grandes movimentos de transformação que estão acontecendo no mundo aqui com a CNN. Valeu, Zizo Papo. Até uma próxima, meu caro. Um ótimo dia para você. Obrigado. Valeu.